Olá pessoal, eu sou a Bê, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e eu preciso te contar. A transformação é um dos elementos mais importantes da vida cristã. Eu tenho falado bastante sobre isso, mas é porque é algo que eu tenho vivido. E é tão incrível, tão maravilhoso, que não tem como eu não compartilhar isso com você. Eu preciso realmente te contar. Hoje eu quero falar com você sobre o fruto do Espírito. O que isso significa, quais são os elementos desse fruto e por que a gente tem que buscar isso na nossa vida. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala que a gente deve buscar andar no Espírito, esse Espírito com E maiúsculo, porque significa o Espírito de Deus, e assim a gente não vai satisfazer os desejos da nossa carne. Mas o que isso realmente significa? O livro de Gênesis relata que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, pasme, o ser humano era perfeito, assim como Deus é perfeito. Só que quando o pecado entrou no mundo, essa forma que Deus criou, que era perfeita, ela passou a ser defeituosa. E todos os que vieram depois de Adão e Eva já nasceram com um pecado no seu coração. Essa é a nossa realidade. Portanto, a gente passou a ser distante dessa perfeição de Deus. O nosso espírito se desconectou com o Espírito de Deus porque ele é perfeito, ele não suporta o pecado. E isso nos afasta de Deus. Quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus e convidamos a Jesus para ser o Senhor da nossa vida, a gente então ganha um novo espírito, a gente nasce de novo no espírito. Isso significa que a gente então tem a possibilidade de fazer essa reconexão com Deus que havia sido perdida em razão do pecado. Por isso Paulo fala que a gente deve buscar andar no espírito, que é aquele espírito com E maiúsculo que eu falei antes, que é o espírito de Deus. O problema é que esse espírito agora, nascido de novo e reconectado com Deus, ainda mora numa casca, numa caixa defeituosa, digamos assim, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, os desejos pelo pecado. E essa batalha ela é constante, e é isso que Paulo está falando, que nós precisamos buscar andar no Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Essa luta ela só vai ter fim quando Jesus voltar e o nosso corpo então também for redimido e a gente puder finalmente viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E até que isso aconteça, nós temos a responsabilidade de lutar contra a carne. Mas a boa notícia é que a gente não está sozinho. Deus nos deu a sua graça para que seja possível a gente vencer o pecado e não deixar que ele reine na nossa vida, que ele supere a vontade de Deus. E sabe quando que a gente sabe que a gente está ganhando essa batalha? É quando nós temos na nossa vida o fruto do Espírito. Então vamos falar disso agora. Os versículos 22 e 23, lá do capítulo 5 de Gálatas, dizem assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagina então que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, uma bergamota, ou não sei, qual lugar que você mora aí, como que você chama essa fruta. Mas o fato é que é um fruto só, composto por vários gomos. É por isso que é o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Um dos primeiros gomos desse fruto é o amor. É quando a gente ama o nosso próximo. Mas não é só os nossos amigos, as pessoas que a gente gosta, não. Como Jesus disse, nós temos que amar o nosso inimigo. E essa parte é muito difícil, mas graças a Deus é possível. Outro elemento, então, desse fruto é alegria, ou seja, nós que temos a confiança em Deus, nós temos alegria, independentemente das circunstâncias. O outro elemento é a paz. Nós vivemos sentindo a paz de Deus que supera todas as circunstâncias. E além disso, nós temos que ser agentes da paz. A gente tem que promover a paz aonde quer que a gente vá, e não a discórdia. Até aqui, então, tá fácil de entender o que o versículo está dizendo, embora não sejam conceitos simples de serem aplicados na nossa vida. Mas aí vem então a tal da longanimidade. Eu não sabia o que era longanimidade, eu fui pesquisar então para poder entender realmente qual é o conceito disso. Então eu encontrei que longanimidade é a característica daquela pessoa que tarda em se irar, ou seja, ela passa por situações difíceis e mesmo assim ela enfrenta aquilo com serenidade, com paciência, com tranquilidade. Isso eu sei que é bem difícil, para mim é muito difícil. Depois a gente tem então a benignidade, que significa ser bondoso, generoso com as pessoas. Na sequência, ele fala da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis aos valores de Cristo, fiéis aos nossos amigos, fiéis aos nossos familiares, fiéis aos nossos cônjuges. Isso é o que Deus espera de nós. Por fim, então, os outros dois elementos que fazem parte desse fruto do Espírito é a mansidão e o domínio próprio. Eu confesso para você que essas são áreas difíceis na minha vida. Hoje eu já consigo trabalhar muito melhor isso, mas antigamente a velha Belisa, a velha criatura, era uma pessoa impulsiva na hora de responder às pessoas, por vezes eu era grosseira com as pessoas, eu não tinha essa mansidão como fruto do Espírito. E o domínio próprio também é algo que eu tenho que sempre me policiar, porque às vezes eu me vejo numa situação difícil, numa circunstância estressante, e como é difícil a gente ter domínio próprio.
a gente se controlar as nossas sensações, nossos sentimentos, para você não ser explosivo. Portanto, eu decido todos os dias ser diferente. Eu decido todos os dias que eu quero viver aquela versão da Belisa que Deus desenhou, que Ele planejou desde o início. Quais dessas características do fruto do Espírito você já tem na sua vida? É provável que alguma delas você já tenha, pelo menos uma, vai? Agora eu quero que você pense então sobre quais essas características do fruto do Espírito ainda são um desafio para você. Se preciso, eu gostaria de sugerir para você colocar isso num papel. Anote cada um desses gominhos do fruto do Espírito e avalie na sua vida se você realmente já pratica alguma coisa dessas ou se ainda você tem essa dificuldade. Eu preciso que você foque nas dificuldades e peça para que Deus te dê sabedoria para que você possa superar isso e viver então de acordo com a vontade de Deus, com o Espírito dele. Desejo do fundo do meu coração que a partir dessa reflexão você possa almejar e conquistar a sua melhor versão, aquela versão que Deus desenhou de você, que é perfeita assim como Deus é perfeito. E isso é possível porque nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida e o seu poder transformador. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém e eu te vejo no próximo episódio, porque eu preciso te contar.